Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História, o resumão do Marcão, pedindo seu like e a sua inscrição no canal. Esse que vos fala ficaria extremamente grato. Estamos vendo as constituições do Brasil. Vimos do período imperial, 1824. Vimos a Constituição, a primeira Constituição da República, 1891. Vimos a Constituição de 1934. E agora vamos para a Constituição de 1937. Qual é o contexto que nós estamos vivendo no Brasil? Getúlio Vargas chega ao poder em 1930 com a Revolução de 30, fica no poder, é eleito presidente, governando em 1934, quando fica pronta a Constituição, e agora nós vamos ter uma nova Constituição ainda no governo de Getúlio Vargas. Qual é o cenário mundial? Expansão do nazifascismo, Benito Mussolini, Adolf Hitler, e que vai culminar com a Segunda Guerra Mundial de 1939 até 1945, que provocará a morte de mais de 50 milhões de pessoas. É o totalitarismo, o nazifascismo. E o Getúlio Vargas, entrando no embalo do totalitarismo, em 1937, 10 de novembro de 1937, ele declara que o Brasil agora está com uma nova Constituição, um novo governo, é o Estado Novo. Getúlio Vargas no poder. Constituição outorgada, imposta, que determinava um mandato de 6 anos. Essa Constituição ela é inspirada na Constituição polonesa, a polaca, e foi, na verdade, redigida por Francisco Campos. Bom, então, o que caracterizava essa Constituição de 1937? O Brasil agora entra no processo ditatorial. Getúlio Vargas assume o poder com os ideais fascistas de Benito Mussolini, os desejos positivistas. Pleno poder ao executivo, que obviamente era o governo de Getúlio, que administra o Estado e, na verdade, faz cumprir as leis e bota em prática as leis. Plenos poderes ao executivo, sendo ele o único chefe. Como era chamado na Alemanha o Führer e o Duce, né? Adolf Hitler, o Führer, Benito Mussolini, o Duce, o chefe. Getúlio era o único chefe. Ele podia legislar, quer dizer, elaborar as leis. Não existem partidos políticos, não tem oposição política. Tá? Bom, o executivo forte e autoritário, militarista e conservador, acabava com o federalismo e com o liberalismo. Voto indireto para um colégio eleitoral, deputados e senadores. Educação vinculada aos valores do Estado, inclusive o culto à personalidade. Quadros de Getúlio, tudo que interessava a ele como autopromoção. Era muito comum, por exemplo, marchas em dias cívicos com a foto dele enorme na frente, sendo caminhada, como fazia Mussolini e como também o Adolf Hitler. Expurgo. Funcionário público que era contrário ao governo era simplesmente expurgado, demitido, tirado fora da sua função. E o Getúlio, em 1937, previa um plebiscito, que nunca aconteceu, para referendar essa Constituição aqui. Esse plebiscito nunca aconteceu. Bom, o que vai acontecer agora? Segunda Guerra, Getúlio Vargas forçosamente vai para o lado dos aliados. Nós vamos ver depois isso num outro contexto histórico. E ele, na verdade, quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter eleições e ele, obviamente, vai perder o cargo de presidente. Que o mundo não estava mais afim de ter regimes totalitários. Passando pela experiência da Segunda Guerra Mundial. Abração do Marcão, vamos para a próxima Constituição. Esperando por vocês o like e a inscrição no canal. Fui!